Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula da nossa unidade curricular. Nessa aula de hoje nós ainda iremos estudar sobre a composição da folha de pagamento. Como vocês puderam ver, a folha de pagamento ela tem muitas partes, né, muitos detalhes, então eu achei por bem estudarmos aos poucos, desmembrando. Por dia a gente está estudando no máximo 3 parcelas que integram a remuneração, para que isso não venha a confundir a cabeça de vocês, porque algumas são muito parecidas, né, a forma de calcular, a legislação, as características, tem muitas que são parecidas, então eu acho que aos poucos fica mais fácil de vocês compreenderem, certo? Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre os descontos que são feitos nas folhas de pagamento. Até a aula passada, nós estávamos estudando sobre as parcelas que integram a remuneração, mas apenas aquelas que somam, né, que são os proventos. Nessa aula de hoje, nós iremos estudar agora com a parte da subtração, que são os descontos que podem ser efetuados na folha de pagamento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Segundo a CLT, não são todos, é proibido fazer alguns tipos de desconto na folha de pagamento do funcionário. Quais são os permitidos? Aqueles que estão previstos em lei. E são sobre esses que nós iremos estudar um pouco na aula de hoje, certo? O primeiro desconto que é permitido por lei é o desconto referente ao INSS. INSS é a sigla para Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, esse valor é descontado da folha de pagamento do profissional, um percentual, dependendo do valor do salário dele, mais à frente vocês vão entender esse detalhe. E esse valor, fica no INSS para, no futuro, quando esse profissional precisar de uma aposentadoria, ou de um auxílio maternidade, um auxílio doença, esse recurso será utilizado para pagar esse valor para o funcionário, no momento que ele não estiver trabalhando, certo? Pensão alimentícia, existem algumas situações que é permitido, é possível fazer esse desconto da pensão alimentícia direto na folha de pagamento do funcionário. É uma forma de diminuir a inadimplência, de quem deve pensão alimentícia. Imposto de renda retido na fonte é o IRF, é o imposto que os funcionários pagam sobre o valor da sua remuneração também. E quem recolhe esse imposto para o governo é a própria empresa, desconta da folha de pagamento do funcionário e paga a guia para o governo. Nós vamos estudar mais sobre ele também. Vale transporte, já comentei um pouco com vocês sobre o vale transporte, Ele é um benefício que é garantido para o funcionário, quando o funcionário precisa se deslocar da sua casa até o trabalho utilizando transporte público. Entretanto, a lei permite que a empresa faça um desconto de 6% sobre a folha de pagamento do funcionário, 6% da sua remuneração, referente ao vale transporte. Então, ele paga o vale transporte, a empresa paga o vale transporte para o funcionário, mas pode descontar até 6% da sua remuneração referente a esse vale transporte, certo? Contribuição sindical ou assistencial também é possível fazer o desconto. Até 2017, antes da reforma trabalhista, esse desconto era mais comum. A partir daí, se o funcionário ele quiser pagar a contribuição sindical, ele precisa entregar um documento formal para a empresa dizendo que é para descontar esse valor referente à contribuição sindical. Esse valor também a empresa desconta do funcionário e paga um boleto para o sindicato, uma guia para o sindicato referente a esse valor que foi descontado. Faltas injustificadas. Isso aqui é bem interessante também, porque eu comentei com vocês quando nós estávamos estudando sobre o DSR, que é o descanso semanal remunerado, eu falei que ele pode ser um provento ou pode ser um desconto. Então, aqui nós vamos entender como é que o DSR pode se tornar um desconto, que é no caso da incidência de faltas sem justificativas, faltas desse funcionário sem justificativas. Então, o primeiro que nós vamos estudar aqui um pouco mais detalhado é o INSS, o desconto do INSS. É o Instituto Nacional do Seguro Social, é responsável pelo pagamento de aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores. Então, é como eu falei, esse valor é descontado da folha de pagamento do funcionário, a empresa recolhe para o governo e esse valor depois, posteriormente, garante esse funcionário de ter direito a esses benefícios do governo, como aposentadoria, auxílio invalidez, auxílio doença, auxílio maternidade, vários outros benefícios aí que são de responsabilidade da Previdência Social. Como é que isso é descontado? Agora entra a parte interessante da coisa. Esse percentual é descontado de acordo com o valor da remuneração do colaborador.
Então, anualmente é criada essa tabelinha aqui, que é a tabela das alíquotas para desconto do INSS. Aqui é do setor privado, né? Mas tem a tabela também do setor público. Mas como nós estamos estudando aqui mais baseado na CLT, né, para setor privado, vamos utilizar essa tabelinha aqui do setor privado. Então, todo ano, como eu já disse, todo ano essa tabela é atualizada, né? Porque todo ano atualiza o salário mínimo, então atualiza aqui também a tabela da alíquota do desconto do INSS. Esse ano de 2019 para 2020, ela sofreu aqui uma alteração também relacionada ao cálculo desse percentual aqui do desconto do INSS. Até fevereiro de 2020 era muito simples fazer o desconto do INSS. Agora eles deram uma complicadinha, mas ainda dá para a gente trabalhar, que dá para a gente estudar, né, sobre como que faz esse desconto. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar, né, em qual dessas faixas que o salário do funcionário vai se enquadrar, para poder fazer esse cálculo do desconto do INSS. Se for um funcionário que recebe até 1.045, que é o salário mínimo, né, vigente agora em 2020, a alíquota vai ser de 7,5%, né, sobre o valor de R$ 1.045. Então, é tranquilo quando o funcionário ganha até R$ 1.045. Quando esse profissional ganha mais do que 1.045, eu vou ter que utilizar essas alíquotas progressivamente em cima de cada valor referente a essas faixas aqui. Vamos ver como que isso fica na prática. Um detalhe importante aqui, que é referente aqui a esse asteriscozinho, que é o teto do INSS. Então, o teto do INSS esse ano é 6.101,06. O que é o teto? É o máximo, né? Enquanto aquele piso salarial é o mínimo, o teto é o máximo. Quando eu coloco aqui que o teto do INSS é 6.101,06, eu quero dizer que mesmo que o profissional ele ganhe mais do que R$ 6.101, o desconto do INSS sempre vai ser em cima desse valor aqui. Vai ser 14% em cima desse valor, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem da guia do INSS para lembrar, né? Eu já até comentei com vocês, mas é para lembrar que esse valor do INSS ele é descontado do funcionário na folha de pagamento, né, até o 5º dia útil, que é o dia que paga o funcionário. Então, quando eu pago o funcionário da minha empresa até o 5º dia útil, eu já desconto o valor do INSS. E aí eu tenho até o dia 20 para pagar essa guia do INSS. Então, eu vou descontar do funcionário, mas eu vou ter que pegar esse valor que eu descontei e passar para o governo, certo? Então, a empresa ela é uma intermediadora aí desse pagamento do INSS. Ela desconta do profissional e repassa para o governo esse valor em forma de uma guia, né, que é gerada pelo contador da empresa ou departamento fiscal responsável. Gera essa guia exatamente do valor que foi descontado dos funcionários. Então, se eu descontei R$5 de um, R$10 de outro, eu vou somar todos os descontos de INSS, vou colocar nessa guia de pagamento aqui e vou pagar para o governo esse valor, certo? Então, é uma responsabilidade que a empresa tem aqui de pegar esse dinheiro, já reter ali na fonte ainda, né, esse valor e recolher, pagar para o governo esse valor do INSS. Então, vamos aqui para um cálculo, né, como eu disse para vocês, vamos entender como é o cálculo do INSS. Vou aumentar aqui um pouquinho a tabela. Então, vamos lá. Se o profissional, deixa eu pegar logo a calculadora. Se o profissional recebe até R$ 1.045, de acordo com a minha tabelinha aqui, a alíquota vai ser de 7,5%, né? Então, é simples. Eu vou pegar o 1.045 vezes 7,5%. 1.045 vezes 7,50%. Deu um valor de 78,37, né? 78,37. Então, esse valor que vou colocar lá na folha de pagamento do meu colaborador como desconto, certo? Cheguei aqui ao valor, então o salário líquido dele ficaria. O salário líquido dele ficaria os 1.045, né, menos 78,37, vai ser o valor do salário líquido. Vamos ver como que ficaria aqui. 1.045
menos 78,37. 966,63. Então, se um funcionário ele tiver o salário base aqui apenas de R$ 1.045, né? Ele é obrigado a pagar esse INSS, a empresa já vai descontar na folha de pagamento dele, esse valor nem vai chegar até ele, esse 78,37. Então, o salário líquido que ele vai receber vai ser apenas 966,63, vai ser o valor do salário líquido. E esse 78,37 que a empresa descontou dele, ela vai jogar lá na guia de pagamento, né? E vai pagar para o governo. Ela não vai ficar com esse valor, ela desconta e manda para o governo, certo? Então, como é que fica esse descontinho agora com essa tabela progressiva aqui para funcionários que ganham mais de R$ 1.045? Ela vai ser o seguinte: se esse profissional, de acordo com o salário dele, se ele tiver um salário aqui acima de 3.134, eu vou ter que sair descontando o percentual de cada uma dessas faixas aqui. Então, até o 1.045 eu vou utilizar só uma alíquota. Se o salário dele for até 2.089, vou utilizar as duas alíquotas progressivamente. Então, é isso que complicou um pouquinho esse cálculo. Se o salário dele for acima de 3.134, eu vou ter que utilizar as três alíquotas progressivamente. Vamos ver aqui um exemplo com valor de R$ 1.500. No caso, R$ 1.500, ele se enquadra aqui na segunda alíquota, né? Então, primeiro, eu vou pegar o valor da primeira alíquota, que é 1.045, até 1.045, né? E vou já descontar quanto que vai ser os 1.045 com a alíquota aqui dessa primeira faixa. Eu já calculei lá em cima, eu sei que é 78,37, né? Então, na segunda faixa, como o salário dele é R$ 1.500, aqui na segunda faixa eu já vou colocar os 1.500 menos o valor que eu já descontei de INSS aqui em cima, que foi 1.045, né? Aqui já fiz o cálculo dos 1.045. Então, eu vou descobrir quanto que ainda falta para eu descontar desse funcionário, do salário dele, né? 1.500 menos 1.045. Esse valor, R$ 455 eu ainda não descontei INSS, então eu vou descontar agora já na segunda faixa. R$ 455, né? Aí o 455 se encaixou na segunda faixa, né? Porque já foi aqui do 1.500, certo? 9% que eu vou jogar de alíquota. R$ 455 vezes 9%, R$ 40,95. Pessoal, parece um pouquinho confuso, mas uma notícia boa é que isso daqui a gente não precisa fazer no dia a dia, né? Que os sistemas de folha de pagamento eles já calculam automaticamente. Mas é importante, né, saber como é que faz esse cálculo. Uma hora você tem alguma dúvida, quer saber se realmente está certo aquele desconto. Então é importante saber como fazer esse cálculozinho aqui. Como eu falei, até fevereiro desse ano era super simples. Eu só pegava aqui, era bem simples, eu só pegava o valor do salário e multiplicava pela alíquota igual na primeira faixa aqui. Aí, a partir desse ano, né, com a reforma da Previdência, eles fizeram essa alteração na forma de calcular para ficar mais justo o cálculo desse desconto, tá bom? Ficou um pouquinho mais complicado, mas é mais justo dessa forma. Então, aqui eu já encontrei o valor referente à primeira faixa, né, que eu usei o máximo, que é R$ 1.045, peso 7,50, cheguei até R$ 78,37. No segundo aqui, eu peguei o valor do 1.500, que se encaixa na segunda faixa, descontei o valor que eu já tinha calculado em cima, sobrou R$ 455 para calcular imposto ainda, né? Multipliquei pelo percentual da segunda faixa, que é 9%, cheguei a R$ 40,95. Então, o que eu vou ter que pagar de INSS desse funcionário? Vai ser os R$ 78,37, né? Que foi com a incidência da primeira alíquota. R$ 78,37 mais os R$ 40,95, que foi onde eu joguei a segunda alíquota. R$ 78,37 mais R$ 40,95. R$ 119,32 é o valor que eu teria de pagar de INSS
desse funcionário. E faria o desconto na folha também, certo? Então, vamos adiante. Esse cálculo aqui, como eu falei para vocês, ele é um pouquinho mais complicado e como o sistema de folha de pagamento ele realiza ele sem precisar estar calculando manualmente, eu não vou passar exercício para vocês por enquanto desse cálculo aqui, tá bom? É só para vocês compreenderem mesmo como que faz. Vamos aqui, eu coloquei uma folha de pagamento. Deixa eu colocar o meu tempo diminuir, né? Eu coloquei uma folha de pagamento real, até coloquei aqui essa faixinha tampando o nome do empregador e do empregado, para a gente calcular mais uma vez, para vocês compreenderem como é esse cálculo mesmo dessa tabela progressiva do INSS, tá bom? Então vamos lá. Como vocês podem ver, esse funcionário aqui ele é um mecânico, né? Até interessante para vocês já verem aqui todos os proventos que nós já estudamos, né? E os descontos, no caso o desconto aqui ficou o INSS e um adiantamento. Olha os proventos, então, o salário do empregado, referência 220 horas, né? Quer dizer que é referente a 220 horas que ele trabalhou no mês, R$ 1.217. Vocês lembram que eu falei do salário profissional, que alguns profissionais, o salário mínimo deles é mais do que 1.045, né? É o caso do mecânico, o salário mínimo dele é R$ 1.217. Comissão, R$ 50. DSR sobre comissões, né? A comissão sempre vai ter o reflexo de DSR. Horas extra a 50%. O que isso quer dizer? Eu sei que vocês já sabem, né? Que esse profissional realizou essas horas extras de segunda a sábado. Quantas horas? 4 horas. A referência aqui sempre vai me ajudar a identificar, né? Quantas horas foi que ele fez de horas extras? Deu um valor de R$ 34,76. Aqui embaixo tem o DSR sobre as horas extras, né? Hora extra também tem reflexo de DSR. E o adicionalzinho de insalubridade de 20%. Por que ele recebe o adicional de insalubridade? Porque esse profissional está exposto, né, a produtos químicos, a ruídos excessivos, então ele tem esse direito, como forma de compensação, esse adicional de insalubridade. Por que o adicional é de 20%? Porque esse profissional é um profissional urbano, certo? Então aqui vocês podem ver tudo que nós já estudamos, né, no decorrer dessa unidade curricular, quando estávamos tratando de folha de pagamento. Vamos aqui fazer o cálculo do INSS desse funcionário, mais uma vez. Então, primeira coisa, eu coloquei a tabela bem aqui de novo. Deixa eu aumentar um pouquinho, já que eu já mostrei para vocês. Primeira coisa, eu vou pegar o valor da primeira faixa, né, que é até R$ 1.045, vai ser uma alíquota de 7,50. Então, primeira faixa R$ 1.045, 7,50%. Dá 78,37, né? 78,37. Agora, nós vamos para a segunda faixa. O salário dele, vamos ver o total dos proventos aqui. Um detalhe importante, né? Naquele exemplo que nós fizemos, ele só tinha o salário base. Esse aqui, como ele tem vários proventos, o INSS, pessoal, vai incidir sobre o valor da remuneração total, que é aqui, ó, R$ 1.558,20. O que é esse valor? É a soma do salário base, hora extra, comissões, insalubridade, todas aquelas parcelinhas da remuneração dele. Chegou esse valor da remuneração aqui de R$ 1.558,20. Então, o INSS vai incidir sobre o valor total da remuneração, certo? Então, aqui R$ 1.558,20, a remuneração dele está dentro da segunda faixa, né? Então, eu já calculei lá o valor referente a 1.045. Vamos ver quanto que falta ainda de valor para descontar em INSS. R$ 1.558,20 menos os 1.045 que eu já descontei, né? 1.045 vai dar, vamos ver quanto. 1.558,20 menos 1.045, 503,20, né? Ainda falta eu descontar o imposto sobre 503,20. Aqui nós estamos na segunda faixa, então a alíquota da segunda faixa é 9%.
Vamos ver quanto que vai dar. 503,20 vezes 9%. 46,18. Então, podemos arredondar para 46,19, né? Como o próximo número é maior que 5. 46,19. E aí, quanto que vai ser o desconto do INSS dele? Vai ser os 46,19 mais 78,37. Calculador. 46,19 mais 78,37 da primeira faixa. 124,55 vai ser o valor que vai ser descontado de INSS e INSS dele. 124,56 com arredondamento, né? 56. Vamos ver aqui se está de acordo. Aqui, ó, 124,55. Aqui não foi feito o arredondamento, porque às vezes algumas calculadoras não fazem, né? Mas deu o mesmo valor. Então, é dessa forma que faz esse cálculo do desconto do INSS, certo? Então, vamos adiante. Próximo desconto que é permitido ser feito na folha de pagamento. Pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, ela não tem uma legislação trabalhista ou previdenciária que trata da parte de pensão alimentícia. Mas, em algumas situações, o juiz, né, ele pode determinar que seja descontado esse valor direto da folha de pagamento do funcionário, para evitar que aconteça, né, as inadimplências, aquelas temidas inadimplências. Então, digamos aí, o exemplo mais comum é que o pai paga a pensão alimentícia, mas a mãe também pode ter essa responsabilidade de pagar, né? Então, digamos que o pai estava atrasando a pensão alimentícia, e aí a mãe entrou na justiça e tal, e conseguiu esse benefício, né? E vai ser descontado direto da folha de pagamento dele. Então, o juiz vai enviar um ofício para a empresa onde esse profissional trabalha, informando qual que vai ser o valor da pensão alimentícia, o número da conta da pessoa para quem vai depositar, ou da conta do próprio filho, né? Ou na conta da mãe, né? E depende de quem tiver com a guarda da criança. Então, tem essa possibilidade de ser descontado direto da folha de pagamento dele. A empresa já vai pegar esse valor, descontar da folha dele e pagar diretamente para a pessoa que tem o direito a essa pensão, certo? Então, tem essa possibilidade de desconto também. Faltas injustificadas. Essas faltas injustificadas aqui também é um ponto assim bem interessante nos descontos da folha de pagamento. Se o profissional ele faltar algum dia de trabalho e não justificar essa falta, como é que ele vai justificar? Apresentando um atestado de saúde, um atestado de óbito. Ele precisa de algum documento, né, para atestar que ele viajou ou que ele não veio trabalhar nesse dia, né, que ele faltou por algum motivo justificável. Então, se ele não justificar, faltou e não justificou, não entregou nenhum documento, a empresa pode descontar esse dia que ele faltou. Dia ou hora, se faltar hora também, a empresa desconta as horas que faltou, né? A partir de 15 minutos, vocês lembram de 10 minutos, vocês lembram daquela tolerância, né? Que eu já expliquei para vocês quando a gente estava trabalhando com frequência de funcionário, tem uma tolerância de 10 minutos. Atrasou mais do que 10 minutos, já desconta a falta, se não foi justificado, certo? 15 minutos de falta que tiver feito, ele tem direito de a empresa descontar esse valor referente a esses 15 minutos de falta. E um detalhe interessante aqui é em relação ao descanso semanal. Como eu falei para vocês, os profissionais que trabalham a semana inteira, né, sem faltar, ele tem direito ao DSR. E esse DSR está incluso no valor do salário dele, é um valor implícito no salário dele, né? Ele não trabalha uma vez na semana, ele não trabalha, geralmente no domingo, mas ele recebe por esse dia junto com o valor do salário dele, já está lá implícito. Se esse profissional faltou em uma semana, em qualquer dia da semana, ele perde o DSR daquela semana. Ou seja, se ele tem o descanso dele é no domingo, né, que é o mais comum, ele faltou lá numa terça-feira, ele vai perder aquele valor referente ao DSR do domingo, porque ele não trabalhou a semana inteira, ele só tem direito àquele valor se ele trabalhar a semana inteira sem faltas.
Então, nessa falta de injustificada aqui, vai descontar a falta do dia que faltou e o desconto do DSR. Como vocês podem ver aqui, ó, esse profissional, o salário dele é R$ 2.500, certo? Trabalha 30 dias. Então, como é que eu faço para descontar? Primeira coisa, eu tenho que saber quanto que ele ganha por dia. Então, eu coloquei aqui, ó, vou pegar o salário, vou pegar o salário dele e dividir por 30, né? 2.500 dividido por 30, deu 83,33. Quer dizer que ele ganha 83,33 por dia. Aí ele foi lá e faltou um dia na semana, nesse mês aqui de fevereiro, né? Mês de fevereiro aqui ele foi e faltou um dia lá e não trouxe justificativa nenhuma para a empresa. A empresa foi lá e descontou um dia dele, que dá 83,33, né? É o valor do dia trabalhado dele. E além de descontar o dia que ele faltou, né? Descontou o DSR daquela semana, porque ele só tem direito a receber esses 83,33 de DSR aqui sem trabalhar se ele tiver trabalhado a semana inteira, a semana anterior inteira. Ele só tem direito ao DSR se ele tiver cumprido a jornada semanal dele integral. Faltou, perdeu o DSR daquela semana. Entenderam, pessoal? Então, quando o funcionário falta, ele não perde apenas o dia que ele faltou, ele perde o direito àquele DSR, aquele descansinho semanal remunerado dele. Como sabemos que o DSR é referente a um dia, a empresa vai lá e desconta um dia de falta e um dia do DSR, certo? Então, vamos lá. Adiantamento salarial. É possível, né, que a empresa pague um adiantamento salarial para esse funcionário no decorrer do mês. Algumas empresas elas têm esse hábito para diminuir aquele valor da folha de pagamento todo de uma vez. Por exemplo, se a empresa não paga adiantamento salarial, quando é até o 5º dia útil, né, no mês subsequente ou no final do mês, ela precisa pagar a folha de pagamento toda de uma vez. Então, se a folha de pagamento for muito alta, às vezes é muito pesado para a empresa tirar um valor grande do caixa de uma vez só. Então, o que algumas empresas fazem? Elas pagam o adiantamento lá pelo dia 15, né, para todos os funcionários, e aí quando é no final do mês, paga só o restante do salário. Isso é permitido, contanto que o valor do adiantamento não pode ser superior a 40% do salário do funcionário. Então, a empresa pode fazer isso para diminuir essa saída aí no final do mês, né? E isso tem que estar acordado em convenção coletiva, aquele documento, né, que é formalizado lá entre o empregado e a empresa e o sindicato que representa esse empregado. E esse adiantamento ele não é obrigatório. Se a empresa quiser, se os funcionários concordarem, né, tem que ter esse acordo entre eles para poder instituir esse adiantamento salarial aqui na folha de pagamento do funcionário. Próximo desconto, imposto de renda. Esse desconto, assim como o INSS, ele é um desconto obrigatório, deve ser feito na folha de pagamento de forma obrigatória. Também é um valor que a empresa desconta do profissional e repassa para o governo, né, para a Receita Federal. Incide sobre a renda do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. Então, não é só pessoa física, né, não é só o funcionário que paga imposto de renda. Empresas também pagam esse imposto. Esse imposto ele não tem um retorno assim, direto para o funcionário, assim como o INSS tem. É um imposto que o funcionário paga simplesmente pelo fato de trabalhar. Eu pago o imposto porque eu trabalho e o governo quer uma parcela do que eu recebo, certo? Esse é o imposto de renda. Então, todo mês o funcionário tem esse valor descontado da folha de pagamento e é repassado para o governo. Assim como o INSS, o imposto de renda tem uma tabela, né, onde eu vou verificar onde é que se encaixa o salário do meu funcionário e vou aplicar a alíquota referente àquele salário, certo? Profissionais que recebem até R$ 1.903,98, eles não são obrigados a pagar imposto de renda. Então, não é descontado esse imposto de renda para profissionais que recebem até R$ 1.903,98, certo? Profissionais que recebam a partir desse valor, aí já começa, né, a tabelinha lá do desconto do imposto de renda. Quem recebe de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,55, né, tem um desconto de 7,50 de alíquota de imposto de renda. E tem essa dedução que eu vou explicar para vocês como é que se aplica depois, né? Desconto, mas depois tem uma deduçãozinha aqui, que é como se fosse um desconto em cima do valor que tem que pagar. Continuando, profissionais que recebam de R$ 2.826,66 até R$ 3.751, a alíquota que vai ser aplicada vai ser de 15%. E assim sucessivamente.
até 4.664,69, né? Profissionais que recebam até acima desse valor, a alíquota vai ser de 27,50%. Além dessa deduçãozinha da tabela aqui, tem uma outra possibilidade de dedução na hora de fazer o cálculo do imposto de renda, que é a dedução por dependente. Ou seja, se esse profissional ele tem dependentes, né, ele prova que tem dependentes, como é que ele prova? Vocês lembram que quando eu estava falando lá dos documentos admissionais, eu falei que se o profissional tiver dependentes, ele precisa levar os documentos desse dependente no momento de fazer a admissão dele? É para isso daqui, ó, para deduzir na hora de calcular o imposto de renda. Então, ele precisa levar CPF dos filhos, certidão de nascimento, precisa comprovar que ele tem esses dependentes. Quem é considerado dependente para fim de imposto de renda? Não só o filho, pode ser o companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, né? O companheiro que não tenha renda pode ser dependente. Filho ou enteado de até 21 anos, né? Ou qualquer idade, quando ele for incapacitado, né? Quando tiver incapacidade física ou mental para o trabalho, entra também como dependente, mas por mais que tenha mais do que 21 anos. Filho ou enteado, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos de idade. Então, se eu tenho um filho que tem até 24 anos de idade, mas ainda está estudando, né, ensino superior ou curso técnico, também vai entrar como dependente lá para a dedução do imposto de renda. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial. Então, se eu tenho a guarda de uma pessoa até 21 anos, também, ou qualquer idade quando for incapacitado físico ou mentalmente. Então, são algumas situações, né, aqui tem mais algumas, que posso considerar como dependente para fim de dedução de imposto de renda. Isso é importante porque, dependendo da quantidade de dependência que o profissional tiver, ele nem precisa pagar imposto de renda. Vocês vão ver aqui na fórmula que tem um desconto para o dependente, né, que é aquele valor de R$ 189,59, né, que é descontado de cada dependente. Eu, por exemplo, a minha renda, eu deveria pagar imposto de renda, mas como eu tenho 2 filhos, que eu coloquei lá como dependente, né, levei os documentos dele certinho, eu não pago imposto de renda por isso, porque no cálculo vai entrar os 2 dependentes, e aí a base de cálculo fica menor do que é necessário para ter o cálculo do imposto, certo? Então é importante saber desse direito também para diminuir aí os impostos que tem a pagar, porque como eu disse, o imposto de renda ele não traz nenhum benefício para o profissional, um benefício direto para o profissional, é um desconto, um imposto que você paga simplesmente pelo fato de trabalhar. O imposto de renda para calcular tem uma formulazinha, eu acho que até ficou mais fácil, eu achava ele mais difícil do que o INSS, mas agora com essa mudança no INSS a fórmula do imposto de renda é bem mais fácil de aplicar, é bem tranquilo, é só jogar os valores na fórmula, chegar ao valor do imposto de renda que vai ser descontado. Vamos aqui para um exemplo. Deixa eu diminuir aqui a tela para a gente calcular o imposto de renda aqui nesse exemplo. Um profissional que ganha R$ 2.650 tem um dependente, né? Então tem direito àquele desconto de R$ 189,59 e precisa do valor do INSS que já foi calculado anteriormente, que foi R$ 239,63 que vai ser pago de INSS. Então vamos jogar lá na fórmula. Vai ser o salário base, né? R$ 2.650 menos o dependente, R$ 189,59 menos o valor que foi calculado já de INSS, R$ 239,63. Em cima desse valor aqui, eu já vou jogar a minha alíquota, né, de acordo com a tabela. Vamos lá. 2.650 menos 189,59 menos 239,63. Deu um valor de 2.220,78. 2.220,78. Isso aqui é o que nós chamamos de base de cálculo, né? Para ser calculado o imposto de renda. Eu peguei o valor do salário dele e já joguei todas as deduções
possíveis aqui, que é o dependente e o INSS, que é o outro imposto que já foi pago. Então, cheguei a 2.220,78. Agora, eu vou lá na tabela e vou ver em qual dessas faixas esse valor se enquadra. 2.220,78 vai ser aqui na primeira tabela, né? 7,50 será a alíquota que vai ser jogada aqui nesse valor. Então, vamos lá. Vezes 7,50%. 2.220,78 vezes 7,50%. O valor 166,55. 166,55. Esse é o valor que eu cheguei. Agora eu tenho mais aquela dedução da tabela. Vocês lembram que eu falei que cada faixa tem uma dedução? Como essa faixa, a primeira faixa aqui de 7,50, a dedução é 142,80. Então, essa dedução entra como um descontinho aqui no valor que eu tinha que pagar de imposto de renda. Então, eu tinha que pagar isso aqui, mas eu tenho uma dedução de 142,80. Vamos ver quanto que vai ser de fato que eu tenho que pagar. Nunca dá certo isso. 166,55 menos 142,80. 23,75 é o valor que vai ter que pagar de imposto de renda. Entendeu? Tem toda uma questão dos descontos, desconto de dependentes, desconto de INSS, até chegar ao valor que de fato vai ser descontado desse funcionário e pago como imposto de renda. Então é só seguir a fórmula. Isso aqui é bem simples, porque você tem a fórmula que é só pegar os valores e jogar na fórmula. Primeiro, o salário bruto menos o dependente, né? É 189,59 por dependente. Se tivesse mais de um, ia multiplicar pela quantidade e ia colocar o valor aqui. Menos o INSS, que é aquele imposto que já foi pago anteriormente, né? Que eu já ensinei como calcula também. Ele entra aqui como dedução. Cheguei ao valor da base de cálculo, que é onde eu vou jogar a minha alíquota. Então, a base de cálculo aqui deu 2.220,78. Olhe lá na tabela para ver em qual faixa se enquadra. Nesse caso, se enquadrou na primeira faixa, que é a primeira alíquota. Joga essa alíquota, 7,50%. Cheguei a um valor de 166,55. Mas eu ainda tenho direito a mais uma dedução, que é a dedução da tabela. Essa dedução vai ser de acordo com a alíquota que eu aplicar. Se eu apliquei a alíquota de 7,50, eu tenho uma dedução de 142,80. Se eu fosse aplicar de 15, eu ia descontar aqui agora 354,80. E assim sucessivamente. Para cada faixa de salário, eu tenho uma alíquota e eu tenho uma dedução que eu vou utilizar para chegar ao cálculo desse valor do imposto de renda a pagar. Então, eu coloquei a alíquota aqui, 142,80. Cheguei ao valor que vai ser descontado esse funcionário de 23,75, certo? Então é isso, esse valor aqui também a empresa vai descontar do funcionário e depois vai repassar para o governo, certo? Que é um imposto que já é retido na fonte, esse funcionário ele é obrigado a pagar esse imposto e o governo não dá nem chance dele pagar depois não, a empresa já tem que pagar logo antes de chegar o dinheiro na mão do funcionário, já é descontado antes. Tem outro valor aqui, pessoal, esse é o último, tá? Esse FGTS é um outro tributo que é pago sobre a folha de pagamento do funcionário. Tem um detalhe, esse FGTS ele não entra como desconto, é a empresa que é obrigada a pagar. Então, ele é um encargo social que não é descontado do profissional. Mas a empresa precisa calcular 8% do salário de cada colaborador, inclusive isso vai lá na folha de pagamento, vou até mostrar para vocês agora. 8% do salário de cada colaborador, a empresa é obrigada a recolher para o governo como em forma de FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso funciona como um depósito, uma conta poupança, né, desse profissional, só que ele não tem direito de ficar movimentando e sacar o dia que quiser. Esse valor fica lá, o governo fica utilizando esse dinheiro, mas é um dinheiro que é do profissional. A empresa é obrigada a fazer uma poupança para esse profissional, né, é uma forma de garantir um valor, né, lá para esse profissional quando ele tiver uma necessidade. E aí, quando é que ele pode sacar esse dinheiro? Tem algumas questões, né?
ou para casa própria, ou quando ele tiver uma doença grave, como um câncer, por exemplo, ele pode sacar esse dinheiro. E ultimamente o governo tem lançado algumas possibilidades aí, agora mesmo com a pandemia também liberou o saque do FGTS, né? Quando estava com a economia no tempo do governo esqueci o nome do presidente anterior aí, ele também liberou o saque do FGTS porque a economia estava assim passando por grande dificuldade, e aí ele liberou esse saque do FGTS. Então é um valor que a empresa paga para esse funcionário, mas ela faz uma poupança para ele em uma conta na Caixa Econômica, mas uma conta que o funcionário ele não pode movimentar, ele só vai pegar em algumas situações de necessidade. Quando ele é demitido sem justa causa também, ele pode sacar esse FGTS. Então é um valor, não é descontado dele, é um valor que a empresa é obrigada a pagar. Deixa eu mostrar para vocês aqui na folha de pagamento como ele vem descrito também. Como ele é um imposto obrigatório também, ele tem que estar discriminado na folha de pagamento e a empresa é obrigada a recolher esse valor. Ele vem aqui embaixo, ó. Base de cálculo para o FGTS e FGTS do mês, R$ 124,66, tá vendo? O que é esse R$ 124,66? É 8% sobre o salário desse funcionário, né? Sobre essa remuneração total dele aqui, que a empresa recolheu para ele, né? Ou seja, depositou lá na continha dele da Caixa, do FGTS dele. É um dinheiro que ele não pode pegar agora, são naquelas situações que eu falei, mas está lá guardado. E esse valor não é descontado dele, tanto que está aqui embaixo, não está lá nos descontos. O profissional ele não vai pagar por isso. É a empresa que é obrigada a fazer esse depósitozinho lá para ele todo mês. E sempre vai ser 8%, independente do valor do salário do funcionário. Sempre esse FGTS vai ser 8% do salário do funcionário, certo? Então, pessoal, usamos os descontos aqui, os impostos que são pagos sobre a folha de pagamento. E nessa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu não vou passar exercício de cálculo para vocês, mas eu gostaria que vocês refletissem aqui um pouco como administradores, né? Os impactos que esses tributos causam, esses tributos sobre a folha de pagamento, eles causam para as despesas da empresa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que funcionário gera muito custo para a empresa, né? Custo muito alto. Então, como vocês viram, alguns impostos que são pagos sobre a folha de pagamento, eles são descontados do funcionário, como o INSS e o imposto de renda. Então, isso não é considerado despesa para a empresa, porque ela paga nessa guia para o governo, mas ela descontou do funcionário. Então, quem pagou, de fato, não foi ela, foi o funcionário. Agora, no caso do FGTS, como eu disse, né, o FGTS não, o funcionário não paga nada. Então, realmente, o FGTS entra como uma despesa da empresa, né? Uma despesa aqui de encargos sociais, é o que nós chamamos de encargos sociais. Mas, além desses tributos aqui que nós estudamos, tem vários impostos que as empresas pagam pelo fato de ter funcionário sobre a folha de pagamento. Isso vai depender do regime de tributação da empresa. Se for empresa do Simples Nacional, que é o tipo de tributação mais utilizado no país, empresa do Simples Nacional paga menos imposto sobre tudo, inclusive sobre a folha de pagamento. Então, se for empresa do Simples Nacional, de fato, o único tributo que ela vai ter que pagar aqui sobre a folha de pagamento é o FGTS mesmo. Agora, empresas do lucro real, lucro presumido, aí elas têm muito imposto para pagar sobre a folha de pagamento. Além do FGTS, elas pagam INS patronal, que é 20% sobre a folha total de pagamento. Elas pagam contribuição para o Senai ou o SESI, elas pagam salário, contribuição à educação, várias contribuições que são calculadas, né, sobre essa folha de pagamento. Então, realmente, a folha de pagamento ela tem um peso muito grande para empresas que são tributadas pelo lucro real ou lucro presumido. Essa é uma questão que nós não vamos entrar muito em detalhes, a questão dos regimes de tributação, porque isso aí é assunto para outras aulas, na verdade, né? Talvez, eu acredito que você já até tenha estudado já um pouco sobre esses regimes de tributação nas unidades de direito empresarial, né? Mas, enfim, o que eu quero refletir aqui com vocês é sobre isso, esses impactos, né? Então, nesse caso aqui, desse que nós estudamos, o único que vai impactar diretamente na despesa da empresa é o FGTS, porque a empresa vai pagar esse tributo, né?
vai recolher esse tributo referente a 8% do salário de cada funcionário e ele não é descontado do funcionário, é uma obrigação que a empresa realmente tem que pagar, certo? Então, nossa atividade vai girar em torno dessa questão mais de análise gerencial, assim, entendeu? Não vai ser mesmo cálculo da folha de pagamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. Continue se cuidando.